Vamos lá, pessoal, mais uma aula. Agora revisão sobre o tema vírus e sistema imune. A gente vai repassar tudo sobre o tema, olhar cada aspecto com calma para poder fazer os exercícios para ir bem nessa prova. Então vamos lá. Então o nosso tema hoje é vírus. Vamos falar um pouco sobre vírus. É um tema que está muito em alta, principalmente aí por causa do coronavírus e as várias outras doenças virais que a gente tem, como a dengue, que matam, a dengue principalmente mata milhares, né, de pessoas aí por ano aí mundo afora. E quando a gente fala em questão da gripe, a gente não pensa só também no corona, mas também no H1N1, né, que também mata muita gente por aí. Então vamos entender o que é o vírus, qual a função dele, o que ele faz. E sabendo disso, a gente tem como ter uma noção melhor aí para, né, não acabar caindo em fake news, né, e entendendo, aprendendo coisas erradas, né. Então, tem uma grande discussão na comunidade científica, né, sobre o que é o vírus, né. Se o vírus eles são seres vivos ou se eles não são seres vivos, né. Mas quando a gente fala de seres vivos, a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai falar do vírus, né? Quando ele está fora do hospedeiro, por exemplo, o vírus não se manifesta. Então ele só cumpre as atividades vitais dele, né? Tipo metabolismo, reprodução, estruturas celulares. E quando a gente fala de seres vivos, a gente pensa em organismos extremamente simples, com capacidade de reprodução e evolução como qualquer outro ser vivo, né? Mas se a gente pensar bem, o vírus se reproduz. Ele tem metabolismo, tem. Ele tem todas as estruturas para ser um ser vivo, mas também ele se encaixa também de não ser um ser vivo. Então ainda tem essa grande discussão científica se o vírus é um ser vivo, se ele não é, né? Mas não temos 100% essa resposta. Bom, a gente tem algumas características gerais dos vírus, né? Não apresentam organização celular, eles são acelulares, eles não possuem metabolismo próprio, não se reproduzem fora da célula hospedeira, são parasitas intracelulares obrigatórios, são agentes infecciosos microscópicos, infectam bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais, reproduzem por ciclo de montagem, apresentam especificidade celular. Então vamos lá, como que é a estrutura, né, dessa partícula viral, né? A gente tem um capsômero, a gente tem um núcleo, a gente tem um capsídio, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um vírus, um envelope de vírus e a gente tem um naked vírus, né? Então a gente vê mais ou menos aqui como é que é a estrutura de um vírus, né? De uma partícula viral. Então a gente tem os de partículas não envelopadas, que eles são constituídos por ácidos nucleicos, DNA ou RNA, e capsídio, que é cápsula de proteína, igual a nucleocapsídeo. E a gente tem os de partículas envelopadas, que é constituídos por ácido nucleico, DNA ou RNA, e o capsídio, que é um envelope lipoproteico. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um vírus não envelopado. E aqui embaixo a gente tem um exemplo do vírus envelopado, né? Olha a diferença, né? Ele não tem em volta dele aquela proteção, né? E aqui embaixo a gente tem um bacteriófago. Aqui é um bacteriófago. Eles infectam bactérias. Então como é que ele é constituído? Ele tem a chamada de cabeça, né? Que é composta por DNA e uma camada de proteína. O DNA está no núcleo. A gente tem o corpo dele, que é composto por uma bainha contrátil, e a gente tem as fibras proteicas, né, que seriam como se fossem essas patinhas, né, e tudo isso é chamado de cauda. Então a gente tem alguns tipos de vírus. Os vírus são classificados de acordo com o seu tipo de material.
Então, a gente tem um vírus de DNA, que são os desoxivírus. Alguns exemplos são a herpes, a varicela, o sarampo. E a gente tem os vírus de RNA, que são os ribovírus. Por exemplo, o HIV, a febre amarela, a hepatite C e a poliomielite. E aqui a gente tem alguns exemplos de alguns tipos de vírus. Por exemplo, o HIV, olha como é que é a estrutura dele. O vírus da hepatite, o vírus da ebola, o bacteriófago, que a gente acabando de falar. O vírus da raiva, a influenza, o adenovírus, o papiloma, o rotavírus e o vírus da herpes simples. Bom, tem alguns conceitos importantes que a gente tem que entender sobre vírus. O primeiro é sobre o capsídio. O que é o capsídio? O capsídio é um envoltório proteico ou camada que envolve o genoma viral desses ácidos nucleicos, protege o ácido nucleico e combina quimicamente com as substâncias presentes na superfície da célula hospedeira. A gente também tem o capsômero, que são unidades proteicas que constituem o capsídio. A gente tem um nucleocapsídeo, que é a combinação do complexo de proteínas com ácidos nucleicos. E a gente tem o envelope, que é a membrana de lipídios e proteínas que envolve o capsídeos e algumas partículas virais. E a gente também tem os ácidos nucleicos, que é o material genético das partículas virais, ou seja, do genoma viral, o qual pode ser DNA ou RNA, e ele contém as informações necessárias para a produção de novos vírus. A gente também tem o vírus, que é a partícula viral completa e infecciosa que encontra-se dispersa no ambiente. A gente também tem um prion. O prion ele é um agente infeccioso composto por proteínas com forma aberrante. Tais agentes não possuem ácidos nucleicos, ou seja, ele não possui DNA nem RNA. E ao contrário dos demais agentes infecciosos conhecidos, ele é mais vírus, bactérias, fungos e parasitas. Então aqui a gente tem um ciclo reprodutivo, que é dividido em ciclo lítico e ciclo lisogênico, né? Então, ciclo lisogênico. O genoma viral é incorporado ao genoma da célula hospedeira, a qual continua a se replicar normalmente, fase dormente da infecção. Já o ciclo lítico, o vírus multiplica-se no interior da célula hospedeira, provocando a sua destruição e liberação de inúmeras novas partículas virais, as quais encontram-se prontas para infectarem outras células e continuar a infecção. Então, por exemplo, aqui o ciclo lítico, né? O vírus vai chegar, ele vai sofrer a adsorção, né? E aí ele vai se incorporar ao genoma viral e vai continuar ali o ciclo dele normalmente, né? E aqui já é o ciclo lisogênico. Vamos lá. O genoma viral incorporado à célula hospedeira, a qual continua a replicar. Então ele vai ficar replicando ali para sempre, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa tirinha, né, mostrando aqui como é que é mais ou menos o ciclo, né? Então, como é que funciona essa replicação viral? O vírus ele vai se replicar por DNA, RNA, aí ele vai se dividir, depois que ele se dividiu, passou todo o processo, ele vai liberar todos os vírus, aí outra bactéria vai passar, ele vai encostar nela, e aí ele vai continuar o processo. A fase da reprodução viral. A primeira fase é a adsorção, ou fixação, que é o reconhecimento da célula hospedeira pelo vírus. Depois vem a entrada do material genético do vírus no capsídio e é expelido. Depois vem a multiplicação do material genético do vírus. Depois a síntese da cápsula proteica. Depois a produção das unidades virais. E por último, a lise da bactéria e a liberação dos vírus. Então, por exemplo, a replicação do HIV, né, que é a transcrição invertida. Em totalidade dos seres vivos, tem DNA como material genético, realizando a transcrição para o RNA, o qual comanda a síntese proteica. No caso dos vírus, algumas partículas são compostas por RNA e não por DNA. Neste caso, para conseguirem se replicar no interior da célula,
do hospedeiro necessitam de uma enzima especial, a transcriptase reversa, para produzirem o DNA e assim realizarem a síntese de novas partículas virais. Os vírus de RNA recebem o nome de retrovírus. Um exemplo é o HIV. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a replicação do HIV, né, por transcrição reversa, ou seja, é invertido. Então, ocorre a DNA polimerase, né, na replicação de DNA para DNA. Depois vem a transcrição. Quando vem a transcrição de DNA para RNA, o RNA ele tem uma translação, que ele logo já de RNA para proteína, né? Então, a proposta inicial do CRIC em 70 era a seguinte, né? Primeiro era DNA para RNA e depois a proteína. Só que ele depois descobriu, né, que não era dessa forma, que não seguia só essa linha certa, né? Poderia-se ter transcrição de DNA para o RNA, quanto de RNA para o DNA, podia ter transcrição. E depois descobriu a tradução, né, que é de RNA para proteína, né? Mas nesse período aqui poderia ter a transcrição. Então é por isso que o HIV tem a transcrição reversa, porque do RNA dele ele consegue gerar um DNA, ou do DNA ele consegue gerar um RNA. O HIV é o vírus que causa AIDS, é um tipo de retrovírus que ataca as células de defesa do corpo, os linfócitos CD4. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, que dá pra gente ver mais ou menos como é que funciona, né, esse ataque do vírus. Eu vou deixar aí para vocês poderem olhar com calma. Não vou explicar agora porque nesse vídeo isso não é tão importante, mas é interessante entender, né, como que ocorre. Aqui também eu deixei para vocês como é que pode dizer, um estudo dirigido, né, meio que você consegue ver tudo que acontece do vírus, né, tipo reprodução, como é que funciona na questão do RNA ou do DNA. É um bom mapa mental isso aqui para poder ter uma noção. Continuando. Então, agora quando a gente está falando do sistema imune, o sistema imune ele é responsável pelo reconhecimento e pela resposta contra antígenos potencialmente capazes de causar dano ao organismo. Então a gente tem a nossa primeira linha de defesa, que é chamada de imunidade inata. Ela é o que? Barreira natural, composta por mecanismos químicos e biológicos de respostas inespecíficas. Por exemplo, a pele, a mucosa, as secreções, o peristaltismo e a microbiota intestinal, por exemplo, são a nossa primeira linha de defesa. A nossa segunda linha de defesa é chamada de imunidade inata também. E ela responde mais com especificidade. Por exemplo, a gente tem as células fagocitárias, as substâncias antimicrobianas e a temperatura. Então, por exemplo, na nossa segunda linha de defesa a gente tem a febre, né? A febre ela serve para isso, para tentar com a temperatura matar o que pode estar fazendo mal para o seu sistema imunológico. E a nossa terceira linha de defesa é uma imunidade chamada de adaptativa. E ela vem com resposta completamente específica, né? Porque ela já vem com a produção de anticorpos. Quando a gente fala de anticorpo, a gente também tem que lembrar de antígeno, né? Anticorpo ou imunoglobina, né? Ele liga-se especificamente ao antígeno que lhe deu origem e inibindo sua ação. E o antígeno, ele é a partícula, molécula, estranha ao organismo, capaz de induzir uma resposta imunológica e gerar anticorpos. Alguns exemplos são fragmentos de bactérias, vírus, protozoários e toxinas. Então, o anticorpo ele é a chave do antígeno. Então, aqui a gente tem um tipo de imunidade. A imunidade, né? Ela é a capacidade do organismo de resistir a uma determinada doença ou infecção. E quando a gente tem imunidade adquirida, ela resulta da exposição a um determinado antígeno.
E a imunidade inata ela já vem geneticamente. Mas a gente também tem a imunidade ativa, que resulta da produção de anticorpos em resposta a um antígeno. Mas a gente também tem a imunidade passiva, que resulta da transferência de anticorpos a partir de outros indivíduos. A gente também tem a imunidade adquirida naturalmente, que é aquela que você naturalmente adquire aí, comendo terra, andando no chão, arrastando, enfim. Né? Ela é desenvolvida pela exposição, né? Ou seja, quando você está ali exposto, você adquire. E a gente também tem a ativa induzida, que ela é quando, por exemplo, a gente quer prevenir uma doença, por exemplo, a gente quer dar uma flora intestinal, aí o neném vai lá e bebe Yakult, por exemplo, né? Um exemplo. A gente tem a imunidade passiva natural, que é aquela fornecida através de anticorpos maternos, aquela que a gente, quando a gente está tomando leite, né, da mãe ou na placenta, a gente adquire. E a gente tem a passiva induzida, que é aquela fornecida através de anticorpos, né, de modo a combater uma infecção. Mas atenção, os antibióticos, eles não combatem vírus. Então não adianta você estar com a gripe e tomar antibiótico, né? Você vai estar cometendo um mal danado para você. Alguns tipos de remédios servem para tratar sintomas das infecções virais. E normalmente esse remédio são vacinas, né? Que elas são utilizadas como método de prevenção, porque elas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos contra determinados tipos de vírus. Continuando falando sobre as vacinas. As vacinas são defesas contra micro-organismos causadores de doenças, tais como bactérias, vírus e etc. As vacinas são produzidas com micróbios mortos ou enfraquecidos que não podem mais causar a doença, ou seja, eles estão inaptos, né, a causar a doença, eles estão ali completamente mortos. Então a vacina ela é introduzida no organismo, estimulando a produção de anticorpos, e essas substâncias se ligam aos micro-organismos invasores e acabam por destruí-los. Então, pelas células especiais que ficam preparadas para produzir anticorpos com mais rapidez no caso de uma nova invasão. Então, o seu corpo, quando ele é injetado, né, esse vírus dentro de você, ele cria, tipo, para destruí-lo, ele cria uma resposta, uma memória, né, imunológica, né? Porque ele já conhece como destruir, ele descobre como destruir esse vírus e ele se aproveita disso e gera uma memória imunológica para quando aquele vírus entrar de novo, ele não poder te fazer mal. E a primeira vacina ela ocorreu em 1796, com o médico britânico Edward Jenner. E a primeira vacina foi a da varíola. Willa Maria Tamashiro, professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, Unicamp, ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina provoca uma reação de proteção e gera nele uma memória, é o que eu falei para vocês. Então, quando a vacina ela entra no nosso organismo, ela gera um efeito memória. Então, quando aquele vírus entrar novamente, que ele reconhecer, né, aquele vírus, ele já vai ter a memória de como destruí-lo. Então, essa memória possibilita que o sistema tenha uma resposta rápida e eficiente de controle infeccioso quando o mesmo agente entrar no organismo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de vacina, né? Por exemplo, logo ao nascer a gente tem a BCG, que é uma dose única. A gente tem o da hepatite B também, que é a primeira dose. Logo com um mês de vida a gente também tem a segunda dose da hepatite B. Com 2 meses a gente tem a vacina tetravalente, né, que é a DTP mais HIV. E ela é contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza e tipo B. Depois a gente tem a vacina oral contra o pólio, né, que é a poliomielite, a paralisia infantil. A gente tem uma dose dela. A gente também tem uma vacina contra o rotavírus, né,
que é contra diarreia, desidratação, né, causada por rotavírus. E a gente tem uma vacina também pneumocócica, né, que é contra pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. E agora a gente vai para uma revisão. Ver como é que é cobrado isso no Enem, né? Como é que é cobrado isso nos vestibulares? Só para ter uma noção. E também para as provas, né? Como os professores cobram. Então vamos lá. Primeira questão do Enem de 2018. Na família de Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessa doença. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus, fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus, investimentos na indústria em equipamentos de proteção individual, produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Então aqui a nossa resposta é desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Porque dificultando a reprodução desse vírus, a gente está impedindo que esse vírus dissemine. Impedindo que esse vírus dissemine, né, gerando resposta imunológica nas pessoas quando elas estão vacinadas, a gente evita que o vírus continue se reproduzindo e repassando, né? Porque todo mundo vai ter sistema imunológico ali, então não vai precisar, né, de outras maneiras, né? Então por isso a resposta é com antirretrovirais. Enem 2010. No ano de 2009 registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do influenza A, designada de H1N1. A Organização Mundial da Saúde, OMS, solicitou que países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar. A ação recomendada pela OMS tinha como objetivo reduzir a reprodução viral? Talvez. Impedir a penetração do vírus pela pele? Não. Reduzir o processo de autoinfecção viral? Não. Reduzir a transmissão de vírus no ambiente? Essa daqui é a mais correta, porque quando você tosse ou espirra, as gotículas de aerosol elas se espalham, né? Por um longo espaço, tanto que até isso em 2009, hoje nós estamos em 2021. A OMS já falava, né, quanto que não era importante uma boa higiene, não tossir e espirrar, né, perto de outras pessoas. Porque o aerosol ele se espalha no ar e ele consegue infectar até em 3 metros, né? Então, isso dentro do ambiente. E no ambiente aberto, até em 1 metro, né? Então, é muito importante, né? Essa questão da higiene e também educação, né? Para não poder compartilhar o seu vírus com o colega, né? Vamos lá, Enem de 2015. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambos acontece por meio da picada de mosquitos, como Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhe essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Isso é uma fonte do Ministério da Saúde. Esse fato pode ser atribuído a maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que ao vírus da dengue. Não. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Exatamente. O vírus da dengue ele tem uma variedade muito grande de vírus, né? Então, essa é a resposta.
Menor adaptação do vírus da dengue à população humana, não. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus, também não. Baixa capacidade de indução à resposta imunológica, também não. Então é pela alta variabilidade. Então é muito difícil criar uma vacina para um vírus que tem muita variabilidade, ou seja, que ele está sempre ali sofrendo mutações. E o vírus da dengue ele é difícil por isso. Então a melhor maneira de se combater o vírus da dengue é você evitar água parada, evitar que o mosquito se prolifere, né? Então, é esse o segredo. E em 2011, o vírus do papiloma humano, HPV na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo e desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que as pessoas vacinadas, em comparações com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao HPV em decorrência da alta concentração de macrófagos? Não. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes? Também não. Aumento na produção de hemácias após infecções por vírus HPV? Também não. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos dos matadores? Também não. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária? Exatamente essa. Por você ter o efeito memória no seu sistema imunológico, então quando aquele vírus entrar novamente em você, ele não vai te fazer mal, porque o seu organismo já sabe como se defender. Então o HPV, por exemplo, que é um vírus difícil de ser detectado, né? Então vai facilitar para o seu sistema imune, né? Ele já vai reconhecer aquilo como algo que não faz bem para ele, que não é bom. Ele vai atacar esse vírus lá quando ele entrar. Então, por isso que 90% dos casos a pessoa tá salva, né? Ela não vai ter mais problemas. Então, a resposta é por isso. E galera, aqui vão alguma sugestão, né? De quais vídeos assistir, né? Para você entender um pouco melhor sobre essa questão, onde buscar, onde tem mais fontes. Nunca ficar preso só a esse vídeo ou até mesmo esses vídeos sugeridos. Sempre busque mais, sempre busque aprender, porque o conhecimento é a melhor coisa que existe. E aqui vão algumas orientações, né? Buscar o livro de biologia, faz um mapa mental, né? Por exemplo, aqui eu demonstrei um mapa mental muito bacana. Se vocês quiserem utilizar ele para estudar, para relembrar, esse aqui é muito bom, ele facilita muito para você. Então é uma boa maneira de você aprender. Tira um print aí, ó, e dá uma lida, grava, faz um mapa mental. Isso aqui ajuda bastante, né? E aqui são as referências. E é isso, eu agradeço a professora Sandra por ter disponibilizado o slide dela. Esse slide é dela. Muito obrigado, professora Sandra. E eu agradeço a quem assistiu a aula. E é isso, galera.